Tá dando? Alô? Opa! Boa tarde. Você escolheu o melhor lugar para estar, para fechar esse sábado, nesse Estação Jovem. E hoje teremos mensagem especial pelo Paulo Nogueira e uma música muito especial que quem nos vai trazer hoje, a mensagem musical, é o Ítalo Thaler. E então, para dar uma abertura nesse Estação Jovem, vamos começar com uma breve oração, assim do jeito que estamos mesmo. Senhor Deus, estamos aqui muito agradecidos por mais um sábado que o Senhor nos deu, Senhor. Vamos fechar agora com a sua presença nesse dia tão especial que o Senhor nos deu. Abençoe cada família que é representada e o decorrer desse JA. E que o Senhor venha estar guiando tudo que ocorrer nele, que possamos assim tirar proveito em nossa vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora eu gostaria de chamar a equipe de louvor para adorarmos ao nosso Deus cantando. Boa tarde. Vamos começar o nosso louvor. Eu espero que a igreja cante todos animados. O meu refúgio. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza. Socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. A terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza. Meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei
meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Vamos todos agora nos colocar em pé e cantar Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Luz de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz.
Pai querido, esteja presente neste encontro jovem, Senhor. Que o Teu nome possa ser louvado e engrandecido aqui em tudo que for falado e cantado. Perdoe, Deus, todos os nossos pecados, eu te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Feliz sábado a todos, mais uma vez. Vamos entrar no tema hoje, que é esse cabelo bem interessante, que vai dar, que será seguido posteriormente pela entrevista com o nosso pastor. Esse tema exatamente é sobre a profissão de ser pastor. Ser pastor é uma profissão muito antiga, vocês não acham? Se você olhar lá na Bíblia, na criação, não foi a primeira profissão, mas foi provavelmente a segunda. A primeira profissão era ser fazendeiro, que a própria Bíblia falava que um homem teria que cuidar de tudo que viria da terra, de forma muito árdua, por culpa do pecado. Mas a segunda profissão foi o do pastor. E Abel era um claro pastor da Bíblia. Nós não sabíamos se Caim também era, mas Abel era um claro pastor da Bíblia. E a questão de ser pastor era uma profissão bem interessante, porque ela existiu desde a criação da terra, desde da queda do ser humano, e até hoje ela também existe. Hoje, obviamente, de formas mais atualizadas e modernas, mas ela é bem antiga mesmo. Na época nas épocas bíblicas também, a profissão do pastor envolvia basicamente uma coisa: cuidar do rebanho, de qualquer forma que fosse possível, independente do perigo que o pastor corresse para si mesmo. A sua função era cuidar do seu rebanho de ovelhas. A profissão era geralmente dada para aqueles filhos mais jovens, porque eles não iam basicamente herdar nada do pai. Então ele era basicamente fadado a viver uma vida nomádica. Ele tinha que sair de lugar a lugar, cuidando do rebanho, indo e levando ele aonde tinha comida, aonde tinha água, e tinha que cuidar do rebanho mesmo assim. Obviamente ele não trabalhava sozinho. De acordo com o tempo que o rebanho ia crescendo, o pastor contratava ajudantes para tomar conta do rebanho. E a Bíblia também fala muito bem disso lá em João capítulo 10, versículo 11 e 12. Nós entramos Jesus falando que ele é o bom pastor, e a diferença entre o bom pastor e o pastor contratado. Eu vou abrir aqui rapidamente e falar um pouco. João 10, 11 e 12. Ok. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, nesse caso aqui, essa Bíblia fala mercenário, mas esse é o que é pago, para fazer essa função, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. A função do pastor era cuidar de lobos, contra ursos, contra leões, contra qualquer perigo que o rebanho enfrentava, inclusive o próprio perigo do rebanho, que todo mundo já sabe. Vários pastores da igreja adventista falam: gente, ovelha é burra, ovelha é muito burra, ela não tem noção nenhuma de espaço, não tem noção nenhuma de geografia, a memória dela é curtíssima. Se uma ovelha ficar perdida, ela nunca mais vai encontrar, por conta própria, o rebanho, o pastor, qualquer lugar que ela passou na vida dela. Ela pode andar 20 metros sobre uma colina, vai olhar para trás e não vai lembrar que passou por ali. Então o trabalho do pastor era correr atrás dessas ovelhas. Às vezes até quando eles atravessavam um riacho, em que as primeiras ovelhas estavam próximas do pastor, tinham essa confiança de seguir o pastor, elas atravessavam tranquilamente. As que estavam mais atrás já tinham essa dificuldade, porque elas não enxergavam o pastor. Então geralmente essas ovelhas, elas eram carregadas pelo rio, e o pastor tinha que pular na água para correr atrás dela, porque senão ela morria afogada. É claro, às vezes elas conseguiam
ir para a margem, mas a chance dela morrer afogada ou ficar perdida depois disso era muito grande. Tanto que a própria tecnologia do cajado é muito interessante. Os primeiros cajados não eram cajados, eram varas, era completamente reto, era só para defesa. Mas depois eles perceberam que adicionando aquela pequena curvatura na frente, ele poderia usar aquele cajado para içar ovelhas de buracos ou o que seja, de onde elas caíssem. E até hoje a ovelha tem problema. A ovelha é um bicho que ela tem uma praga muito específica, que é uma mosca que ela posa dentro da narina da ovelha, deixa seus ovos ali, quando as larvas eclodem, elas vão para dentro do cérebro da ovelha e ela perde completamente a noção locomotora e tudo mais, então ela morre. A ovelha é um bicho que precisa o tempo todo do seu pastor. Ela está perdida sem um pastor. E muito legal que a Bíblia compara várias vezes nós, seres humanos, como ovelhas. E nada mais famoso como Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me a águas tranquilas. E essa era exatamente a função do pastor. É dar alimento, dar sustento e dar proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa era a função do pastor. E ainda assim, continua essa função hoje. Obviamente, com toda a tecnologia, modernidade, cavalo, cachorros e tudo, moto, caminhão, trator, tudo feito para ajudar. Mas o pastor, ele exatamente fazia isso, cuidava do seu rebanho todo o tempo. E nós, espero que nós entendamos que Jesus Cristo faz exatamente isso com a gente. O Senhor é meu pastor. Agora eu gostaria de convidar o Ítalo Tali para vir louvar a Deus com uma canção. Falar rapidamente aqui de Ítalo. Ele foi nascido em Petrolina, estudou saxofone aos 15 anos, né? Ele é autodidata, aprendeu sozinho. Tocou várias vezes por vários músicos famosos, como Cláudia Leite, que vocês conhecem muito bem. Tem alguns CDs, 4 CDs, gravados bem junto a Cristo, Testemunho, o Louvor Instrumental e Identidade, que ele... a folhinha ajuda, né? A folhinha ajuda. E tudo isso feito para demonstrar como Deus atuou na sua vida. Amém. Boa tarde, queridos. Lembrando que ele está sabendo mais do que eu. Esse homem estava com um papelzinho aqui, a pesca. Mas é isso aí, Deus abençoe. Há muito tempo que eu não venho nessa igreja. É um prazer retornar a esse lugar. Talvez você não lembre, mas eu estava com o Grupo Orion. Acho que nem todos estavam aqui na época, né? O Grupo Orion, uns 2, 3 anos, mais ou menos. Mais? Misericórdia. Eu lembro que as cadeiras ainda eram de plástico, ainda não tinha um banco ainda. E eu estive aqui em Belo Horizonte depois disso, mas não estive aqui na Central. Então, meu nome é Ítalo Tali. Eu sou pernambaiano, né? Nascido no Pernambuco, criado na Bahia. E hoje estou morando na cidade de Hortolândia, São Paulo. E impressionante ressaltar porque ontem eu estava vindo em direção à Bahia, porque eu estou indo fazer uma turnê na Bahia e Pernambuco, lançando meu novo DVD. E meu único DVD, o primeiro DVD, mas são 4 CDs e o primeiro DVD. E o pastor que eu estava para tocar hoje numa programação lá em Conquista, cancelou em cima da hora e eu na estrada falei, vou seguir a viagem. E quando eu estava passando por Belo Horizonte, eu liguei para o pastor Eduardo Batista, que vocês não devem conhecer ainda, já deve ter uns 20 anos de pastor aqui, departamental, vai entrar no Guinness. E eu falei, o que temos para amanhã, pastor? Ele falou, estou gravando meu DVD, fica aí. E aí deu certo de eu ficar. Eu liguei para o Mateus da igreja de Santo Inês e ele intermediou o Fernando aqui, que hoje de manhã eu tive a certeza que era para eu estar aqui hoje. E eu tenho certeza que agora à tarde é a mesma coisa, porque foi de última hora, mas Deus sabe todas as coisas. E eu quero estar onde Deus quer que eu esteja mesmo. A primeira canção que eu vou tocar, eu tenho certeza que você já conhece. E normalmente é o que eu falo, eu não vim fazer nenhum recital. Mas essa canção que eu vou tocar, todos nós vamos cantar, porque não é para mim, não é para você, é para o Todo-Poderoso que está aqui no meio de nós, que Ele é tão misericordioso para conosco, nosso pastor, Jesus.
Boa tarde. Vocês estão dormindo ainda? Boa tarde? Ah, melhorou. Bom, esse é o momento que nós vamos fazer uma entrevista com o nosso querido pastor. Venha cá, pastor. E a sua linda esposa também, claro. Pode deixar, pastor, que eu não vou ser igual a Gabriela, tá? São perguntas bem light. Eu também não sou Silas Malafaia. Então tá bom, ótimo. O pessoal me pergunta assim, Mariana, mas você veio acompanhando o pastor do Progresso? Eu falei, não, foi o pastor que veio me acompanhando para a Central. Amém? Bom, pastor, primeira pergunta. Para você, óbvio, né? Onde e quando vocês nasceram? Eu sou catarinense, de Bom Retiro. Bom Retiro. E quando? E tudo? Pode falar só a parte. Eu sou 12/9/61. Bom, eu nasci numa cidade chamada Conchal, que fica ali na região do NASP. Uhum. E aí nasci ali, fui criado ali muito próximo do sul de Minas ali. Nasci no dia 25/1/60. Pertinho um do outro, hein? E como foram que vocês se converteram? Qual foi a história de conversão? Olha, meus pais assistiram uma série de conferência e eu sou mais novo de 4 e eu estava com 4 anos de idade quando meus pais se converteram assistindo esse evangelismo, essa série de conferências. Mas a minha conversão se deu, e eu acredito na conversão nessa dimensão, ela se deu aos 15 anos, quando eu tomei interesse pela palavra de Deus, eu comecei a fazer o ano bíblico, eu comecei a orar porque eu não orava, não tinha uma vida de oração. Então a minha conversão se deu aos 15 anos, quando houve um despertar. Foi lá na igreja, o pastor pregando, e eu disse, eu vou começar hoje à tarde a ler a Bíblia, eu vou começar a orar, e isso se deu aos 15 anos de idade. Bom, minha mãe já nasceu numa família adventista, e eu também, né, nasci num lar cristão, então é de berço. Mas a minha conversão se deu 14 anos. Eu lembro que eu estava meio desanimada, assim, com as coisas de igreja, um momento, assim. E eu falei assim, eu me interessei por conhecer pessoas e que tinham outra maneira de pensar. E eu fiz algumas amizades na escola e começamos a conversar um pouco como que era, né, esse outro lado. Porque sempre no lar cristão, minha mãe foi uma pessoa muito dedicada na igreja, até hoje ela é. Ela tem 78 anos, ainda gosta de pregar, dar estudo bíblico, ela gosta muito dessas coisas. E minha mãe nos criou de uma maneira muito interessante. Ela não faltava em nenhum culto. Semana de oração, podia chover, nós andávamos 45 minutos da minha casa até a igreja. E às vezes estava chovendo e não tinha asfalto. Onde eu morava, não tinha asfalto. Mas ela insistia. Era muito interessante, a gente colocava um saco plástico nas pernas, amarrava, andava a ver o barro para não sujar o sapato. E às vezes a gente ainda levava um sapato extra. Aí quando chegava perto da igreja, a gente tirava aquele plástico, escondia no mato, colocava um sapato melhor, com saltinho e tudo, e chegávamos à igreja. E com essa situação para ir à igreja, minha mãe nunca faltou em nenhum culto. Então nós fomos assim dedicados à igreja. Mas eu tive esse momento. E eu comecei a ouvir as colegas, a história delas, o que elas faziam, o que elas acreditavam, o que elas pensavam. E eu cheguei a uma conclusão, falei assim, não, é melhor ser adventista mesmo.
mas quero ser uma adventista de verdade. Com 14 anos. E eu falei assim, meu sonho é ir para o colégio, adventista, estudar. E quero trabalhar para Jesus. Esse foi meu sonho. Então, eu tive este momento, né? Apesar de ser criada num lar cristão, eu tive um momento assim de conversão mesmo. Tá bem. Bom, e como e quando vocês se conheceram, pastor? Então, nós fomos para o IASP, né, Hortolândia, onde meu irmão aqui está morando. Já moramos lá, trabalhei lá. E então nós fomos para o IASP, eu fui em 76, com 16 anos. Eu fui para o colégio interno. Como? Um dos fundadores. E então, 1976, e lá no IASP, eu tomei a decisão seguinte: eu vou começar a namorar quando terminar o 2º grau. Eu coloquei isso na cabeça. Eu falei, eu vou ter que estudar, eu quero dar foco na minha vida. Quando terminar o 2º grau. E realmente essa promessa que eu fiz a mim mesmo, eu cumpri. Só que estava terminando o último semestre do 2º grau. Eu fiz o curso normal, magistério, né? E aí eu disse, olha, eu preciso começar agora a olhar para alguém aí. E por isso que eu acredito no trabalho missionário. Tinha um grupo lá no IASP que fazia trabalho missionário lá na Terra Preta, aquela região lá. E eu disse, aí eu me uni a esse grupo. E lá nos reunindo para fazer trabalho missionário, distribuir folheto, esse negócio todo, foi formado duplas. E pela primeira vez, nós já estávamos no colégio, mas pela primeira vez é uma coisa impressionante. Eu coloquei os olhos nessa linda morena. Parece que ela estava lá, mas nunca tinha visto. Gente, que bobeira minha prometer só começar a namorar quando terminar o 2º grau. Por que não agora? Mas, enfim. E eu torci, porque quem mandava lá era um aluno, ele é pastor hoje. Ele que mandava lá, você vai com isso aqui e tal, ele que mandava. Eu disse, esse cara vai ter que me colocar com essa menina. Mas ele me colocou justo com a menina mais feia que tinha no grupo. Falei, Senhor, eu queria aquela. Mas eu comecei a fazer trabalho missionário, eu acredito no trabalho missionário. Eu comecei com aquela, mas com olho nessa aqui. Então, gente, fazer trabalho missionário, trabalhar em duplas, eu acredito nisso. Agora tem uma coisa interessante, porque a minha mãe, como ela era dedicada à igreja, ela sempre entregava folhetos. E fazia o trabalho missionário todos os sábados à tarde. E eu era companheira da minha mãe. Eu ia distribuir folheto, dar estudo junto com ela. E quando eu fui para o colégio, interessante que eu tinha visto o Paulo, foi uma visita que o dormitório masculino foi fazer para o dormitório feminino. E o Paulo estava na liderança, estava ali bem na frente. Eu coloquei os olhos nele e falei assim, esse menino é interessante. E olha que coisa, aí nós fomos, então, como eu fui criada no trabalho missionário, chegou no sábado à tarde, foi convidado o pessoal para distribuir folheto. Só que, você vê, pouca gente, né, apareceu, mas eu estava lá. Eu falei, não, eu gosto, eu quero fazer isso. E fui, e quem estava entregando os folhetos para a gente entregar era o Paulo. Já estava com uma intenção aí, né? Aí, interessante que nós foi subdividido o grupo, e eu fiquei no grupo do Paulo. Mas nós fizemos amizade, chegamos a conversar e tal. Nós fomos andando até o lugar, né, que distribuiu folhetos, nós fomos conversando, inclusive. Aí, interessante, nunca mais falei com o Paulo. E no colégio acontecia uma coisa muito interessante. No dormitório, no refeitório, as mesas eram divididas, era uma mesa e sentavam 6 pessoas e as mesas eram marcadas. Você tinha que sentar naquele lugar com aquelas pessoas, eram todas marcadas. E
a gente gostava de comer, depois conversar um pouco com o pessoal. Mas eu sentei num período, numa mesa, em que as pessoas não conversavam. E tinha umas pessoas mal educadas, pegavam toda a comida e não conversavam. Não queriam nem saber de papo. Logo comiam, saíam. E eu me sentia mal naquela mesa. E interessante que um dia eu estava na minha mesa e o pessoal todos tinha levantado. E eu gostava de ficar papeando neste momento. De repente, o Paulo entrou dentro do refeitório. Ele já tinha saído, mas tinha voltado. E estava vindo na minha direção. Eu vi ele chegando, aí ele sentou do meu lado, eu estava sozinha. E ele pegou e falou assim, você está sozinha? Aí eu expliquei para ele, a minha mesa é muito chata, a gente nem conversa. E eu não gosto da minha mesa, que eu sento, grupo. Aí ele falou assim, você sabe que é difícil esse negócio de mesa, eu também não encontro uma mesa legal. A minha mesa sempre não quer conversar. Aí ele falou assim, olha, eu gostaria coincidência, é uma coincidência. Eu gostaria de sentar na sua mesa. Vamos fazer o seguinte, eu vou combinar para o preceptor deixar a gente sentar junto. Eu falei, legal. Porque uma ovelha isolada, sozinha. Uma ovelha, Aí eu falei, legal, né? Ele vai sentar, uma companhia legal. Mas quando mudou a mesa, ia ser num domingo. Ia ser num domingo a mudança de mesa. E eles colocavam a lista lá, quem que ia sentar com quem. E eu fui olhar na lista, o meu nome não estava com ele. Eu falei assim, esses meninos são assim mesmo, promete as coisas, não cumpre, não tô nem aí. Mas não liga, né, depois. Deixa eu ir pra lá. Falei, deixa então. Eu estava terminando o almoço no domingo, já com a minha mesa nova, né, o grupo novo. Aí chegou o Paulo junto com os desbravadores, ele era líder dos desbravadores e foram acampar, inclusive na cidade do Paulo. E chegaram para almoçar atrasados. E o Paulo sentou a minha mesa e falou assim, eu estou sentando aqui, né? Eu falei, que safado. Não tá, não, você não pediu coisa nenhuma. Aí eu ajudei até o pessoal, eu servi o pessoal que chegou e tal. E ficamos conversando. E ele pediu para um dos rapazes da minha mesa ir sentar no outro lugar. Ele falou, eu vou sentar aqui. E você sabe que nunca mais trocaram nós, sempre colocaram a gente junto. E até hoje a gente está comendo junto. Amém, claro. E quando que foi? Aí começaram a namorar depois disso? Namoraram por quanto tempo? Namoramos por volta de 4 anos. E aí houve o casamento que completamos agora 30 anos. Amém. E hoje vocês têm quantos filhos e onde eles estão agora? Então nós temos a Ellen, a primogênita. A Ellen, ela é casada com a Adriane Mille, capixaba, colatina. Se encontraram também no colégio. E tive a alegria de fazer o casamento dela e do Adriane. Foi em 2006 que eles se casaram. E o Adriane é pastor, começou a lecionar teologia no NASP, e o colégio enviou para fazer doutorado em teologia sistemática. E a Ellen faz doutorado em educação. Ela é formada em letras e tradutor, aí ela fez um mestrado na USP, em linguística, e agora a obra está pagando para ela fazer a primeira mulher, esposa de um sponsor que a igreja mantém lá, né, paga os estudos, a estar recebendo também uma bolsa de $70 mil para fazer um doutorado. Então nós louvamos a Deus porque a Ellen e o Adriane vivem lá na Andrews, deve terminar o doutorado em 2015. Ele já terminou as matérias, ela ainda está na fase final das matérias, ele já está nos compreensivos que tem que fazer agora. E temos o Lincoln, que você conheceu. E é que ele já estava apaixonado, mas você era uma boa pretendente.
Não vamos entrar Aí nesse temos assunto. o Lincoln, Segundo o pai do né? Nós temos o Lincoln. O Lincoln casou com a Franciele, que também é filha de pastor. E ele fez teologia, fez mestrado em teologia. Falei, cara, esse negócio de pastor é difícil, sai dessa. Mas aqui ele disse, não, é o que eu quero para a minha vida. Nunca influenciamos, nunca nada. Foi só com, eu diria, com a oração e com o exemplo. E aí ele decidiu, e ele está fazendo doutorado em Novo Testamento. E a Franciele, esposa, é formada na área de marketing, propaganda, comunicação. Ela deve seguir essa área aí. E pastor, fala um pouquinho da sua formação acadêmica, Nádia também fala um pouquinho da sua formação. Se formaram, qual curso, estudos? Eu fiz magistério, fiz uma especialização para pré-escola, aí fiz 2 anos de pedagogia, aí eu já estava casada, grávida, o fórum foi chamado, aí eu voltei a estudar depois que os filhos foram para quando os filhos foram para a escola, eu voltei a estudar, fiz artes e já estava dando aula na escola adventista. E quando o Paulo foi fazer o doutorado dele, eu fiz um mestrado em aconselhamento familiar, pastoral familiar. Eu fiz as equivalências teológicas também para fazer esse curso. E agora estou fazendo psicologia na PUC. Estou feliz da vida. Estou amando conhecer um pouco mais sobre o comportamento humano. Então, eu fiz o magistério, né, a nível de 2º grau, aí fiz faculdade de teologia, pedagogia, fiz um mestrado em divindade, doutorado em ministério, e essa é a nossa formação. Pouca coisa, né? Mestrado, doutorado, pouquíssimo. Bom, pastor, quais os lugares que você já trabalhou no seu ministério até hoje? Então, nós começamos na Paulista Oeste, que era o interior de São Paulo. Quando eu me formei, fui chamado para o Paraná, mas depois fomos para Paulista Oeste, que é interior de São Paulo, aquele lado bem próximo ao Triângulo, né? Aquela região, trabalhamos lá. Depois fomos para Paulista Central, cuja sede é Campinas. Na Paulista Central eu fui distrital, evangelista, departamental, e trabalhei meu maior tempo ali. Depois fomos chamados por Planalto Central, onde eu fui departamental, envolvia Distrito Federal, Norte de Goiás e Tocantins. E depois dessa vida de viagem departamental, eu quis voltar para a igreja, pedi para voltar. E aí assumi a Igreja Central de Brasília, pastoreamos a Igreja Central de Brasília, a Igreja Central de Jundiaí. Depois a obra nos pediu para vir para BH, para o Progresso, viemos para o Progresso, ficamos 3 anos no Progresso e temos a alegria, a satisfação e a honra de estar aqui agora. Amém. E pastor, nesse período, cita para a gente uma dificuldade que você teve nesse ministério e uma grande vitória que também você teve. Olha, uma dificuldade é ajudar as nossas ovelhas a fazer o culto familiar. Acho que esse é um grande desafio do ministério. É conscientizar da importância de acender o altar cada dia. Então eu creio que esse é um desafio, uma dificuldade que a gente enfrenta até hoje. Nunca tive maiores dificuldades. Deus foi generoso, a igreja foi amiga, nunca deixamos, não teve nada assim até agora. Estamos completando 30 anos que eu pudesse dizer uma dificuldade que me aborreceu. Deus foi generoso até aqui. Só trabalhamos com ovelhas maravilhosas, lideranças extraordinárias. Então tivemos um ministério assim muito bonito, muito inspirador. Mas a dificuldade assim, em termos de trabalho, é levar a família a fazer o culto familiar. Despertar esse desejo, criar essa consciência e mover os nossos membros a acender o altar. E a grande vitória foi a mulher que Deus me deu.
porque o ministério sem uma mulher, eu tenho uma tese sobre isso, já falei, já fiz palestra sobre isso, eu tenho uma tese de que a esposa do pastor, assim como ele deve ser chamado, ela também deve receber um chamado. Então eu creio que a Nádia foi chamada por Deus, e a gente contou aquelas histórias todas, mas na verdade Deus tinha esta mulher para mim. Então a grande vitória do meu ministério é a minha mulher e a minha família, que a gente se sente muito honrado por ela. Amém. E nós estamos já finalizando, pastor. Quais foram as suas primeiras impressões da nossa igreja, da Igreja Central? Olha, as primeiras impressões foi extraordinário. Olha, eu já amava vocês antes de vir para cá. Eu já coloquei vocês no meu coração, a Nádia também, antes de nós virmos para cá. É interessante, nunca tínhamos vivido isso. Nós nunca tínhamos passado por essa experiência que passamos aqui. De alguém já ter nos colocado aqui antes da gente saber também, aconteceu esse tipo de, sabe? Mas, então, uma experiência interessante. Nós gostamos de vocês antes de vir para cá. Amém. Nós já recebemos, acolhemos vocês antes de conhecermos vocês. Nós já começamos a orar por vocês antes de vê-los. Então, a impressão que nós tivemos, está completando um mês, né? É uma impressão extraordinária. Nós amamos vocês, de Amém. Graça. Bom, antes da gente encerrar, pastor, isso não estava no script não, mas tem alguém que queira fazer alguma pergunta para o pastor e para a esposa? Você quer? Pode falar. Pera aí, deixa o rapazinho falar primeiro. Você pregava em que igreja antes de você vir para cá? Uma bela pergunta, muito boa pergunta. Esqueci seu nome. Pedro. Ah, o Pedro, é o Pedro, nosso Pedro. Eu pregava na Igreja do Progresso. Falando nisso, pode um parentezinho rapidinho? Está conosco aqui uma família que eu tive a alegria de nos tornarmos amigos, nós tivemos a alegria, que é o Ronan. Levanta aí, Ronan, conhecido de alguns. Vamos dar uma saudação já da Ronan. A querida Thaís, a linda Thaís, levanta aí, Thaís. A Thaís e o Igor, levanta aí, Igor. Igor. Então essa família, ela representa a igreja que o pastor pregava. Eu tive a alegria de rebatizar o Ronan, batizar a Thaís, e o Igor está bem encaminhado aí. Amém. Mais uma para a gente encerrar. Neandro está esticando muito o braço. O que Pois que acontece? Ele me deixou em apuros aqui. Mas Provérbios 3,17? Você me põe em Hebreus aqui, rapaz? Ah, sim. Hebreus 13, 17. Tá. Aqui diz o seguinte, pastor: sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis? Obrigado. Um recado para nós como ovelhas, né? Sigam o que diz aí, irmão. Isso. Última pergunta aqui do Soledade. É o seguinte, pastor, se eu quero dar uma orientação para mim aqui, é o seguinte: como você vê hoje a igreja, como o senhor falou comigo, tem 30 anos na obra, né? Realmente. Eu sinto saudade da igreja adventista há 30 anos atrás. Como você vê a igreja adventista há 30 anos atrás com a atual hoje? Como o senhor vê assim, o povo de Deus atualmente? Eu vejo a mão de Deus ao leme, como diz o querido falecido Enoque de Oliveira. É essa visão. A igreja não é minha, não é de ninguém. Lembra aquela música que a gente cantava na social? Mas a igreja é do Senhor. Ela está em boas mãos. Então eu vejo há 30 anos atrás a mão de Deus ao leme.
e vejo hoje a mão de Deus ao leme. Amém. Bom, obrigado, pastor. Obrigado, Nádia. E essa foi a nossa entrevista com o pastor. Boa tarde a todos. Vamos ao nosso grande conflito desse JA. Para quem não conhece, é o nosso quadro de disputa entre os homens e as mulheres. Para ficar bem organizado, eu vou pedir para que as mulheres fiquem do meu lado direito, os homens fiquem do lado esquerdo. Dá uma mexida. Vai lá, vai lá. Na hora que souber, você fica em pé. Tá? Bom, todo mundo já está ficando bem acomodado aí. Vou pedir para prestar atenção um pouquinho nas regras. Vou, bem resumidamente, vou passar as regras. Cada hora vai ter uma pergunta, à vez de um time responder. Então, de acordo com a pergunta, quem souber fica de pé. Não deve falar a resposta, deve só ficar de pé para a gente contar quantos sabem. E os pontos vão ser dados de acordo com as pessoas que ficaram em pé. Caso quem responder estiver errado, então nós vamos tirar esses pontos. E quem vai escolher quem responde são 2 voluntários. Eu peço um voluntário time masculino, um voluntário time feminino. Se ninguém levantar, a gente escolhe. Vamos lá, ó, o grupo vai empurrando alguém. Não passa vergonha, é super tranquilo. Soledad e a Camila. Não, é só para ser o representante do time masculino. A Camila trouxe os ajudantes aqui. Então, pronto, ó, o time feminino está bem representado hoje. Vamos lá, vamos às perguntas. Só para frisar, não vale passar a resposta para o companheiro ao lado. Nossos fiscais estão de olho, nossas câmeras. E vamos então à primeira pergunta, ao menu. Vocês têm preferência? Alguém começar? Deixar as mulheres começar, os homens? Você vai escolher uma das perguntas. Cada hora é a vez de um escolher essa pergunta. Vocês querem deixar Camila e Soledad? Fica aqui do meu lado. Dali. Isso aí, ó. Vamos arrumar a ajuda dos homens ali. Dali. Deixar as mulheres ou os homens começarem primeiro? Mulheres. As mulheres? Todo mundo tá de acordo? Dalila. Então vamos lá, as mulheres, escolha. Dalila. Dalila? Dalila. Pode colocar em Dalila, então. De que forma o povo de Israel foi punido após se queixarem para Deus sobre os gigantes amorreus? As mulheres que souberem vão ficar de pé e não vão responder. Eles ficaram perdidos no deserto. Nenhum dos adultos pôde ver a terra prometida. Caiu fogo do céu sobre aqueles que se queixavam. Ou as plantações do povo morreram. As mulheres que souberem fiquem de pé. Não. Aquela ali. Não respondam Luísa. ainda. A Luísa. Luísa. Calma. A vez de escolher vai ficar ainda.
Calma. Se ninguém aí tá sabendo? Não, tem uma ali atrás. Pergunta de novo, por favor. Tem uma ali atrás. Bom, eu vou repetir a pergunta aqui. Daqui a pouco eles colocam na tela de novo pra gente. De que forma o povo de Israel foi punido após se queixarem para Deus sobre os gigantes amorreus? Quem souber, fique de pé. Caso ninguém se levante, nós vamos passar a pergunta aos homens. Olha, já levantou uma pessoa. Sem passar a resposta. 4. 4 pessoas sabem. Pronto, são as 4. Vamos lá, os representantes masculinos aqui vão escolher alguém para responder essa pergunta. Eu escolho a Luísa. Luísa. Letra B. Parabéns. Parabéns, vocês acertaram. Vamos lá. Agora a pergunta dos homens. Vocês agora escolhem qualquer uma das perguntas, exceto da Lila. Para os homens. Adão. Eles vão de Adão. Adão. Certa vez, o povo de Israel, em sua jornada pelo deserto, teria que passar pelas terras dos descendentes de Esaú, que viviam em Seir. Qual foi a recomendação de Deus quanto a este momento? Para que pagassem com prata a comida e a água consumida, que passassem despercebidos em silêncio por se tratar de um povo hostil, que era para eles prepararem para um conflito, pois havia intrigas entre os dois povos, ou eles deveriam dar a volta na cidade, evitando um confronto entre os dois povos. Os homens que souberem, fiquem de pé. 2 já levantaram. Sem passar a resposta pro lado. Lucas. Pera aí, deixa. Então, eles estão dando mais uma lidinha. Daqui a pouco vocês escolhem. Lucas. Pronto. Vocês escolheram o Lucas. O Lucas. O Lucas disse que é a letra A. Headshot. Parabéns, você acertou. Vamos lá. A vez das mulheres escolherem. Escolhe outro nome. Esther. De acordo com a Bíblia, na nova tradução na linguagem de hoje, qual foi a primeira coisa que Adão exclamou ao se deparar com a criação da mulher? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Agora sim, ou estou completo. Todos que souberem, fiquem de pé sem passar a resposta para o lado. Quem os fiscais disserem que estão passando, a gente vai pedir para sentar novamente. Aquela ali. Opa. Todo mundo sabe essa aí. Pronto. Aquela ali? Essas são todas as que sabem, né? Só 5 pessoas. Vamos lá, vocês podem escolher. 5. Você escolhe do time. Poxa. Vou escolher aqui você não assim, ó. Não, só quem está em pé. De todas as que estão de pé são as que sabem. Lúcia. Letra D. D de dado. Estou com... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não foi essa a resposta certa. A resposta... A resposta era agora sim. A letra C. Headshot. Isso. Vamos lá, agora sim. Agora é a vez dos homens escolherem. Vocês escolhem uma das perguntas. Eles escolheram a pergunta Sansão. Pode colocar a pergunta Sansão na tela. Põe na tela. Deus disse na conclusão de sua obra que tudo era muito bom. O que, no entanto, para Deus não era bom? A falta de nomes para os animais, a presença da serpente no Éden, o fruto da árvore do conhecimento ou a solidão de Adão? Não, ele sabe. O Gustavo.
Vamos lá, todo mundo ficando de pé. Estão sabendo. Alexandre. O Rogério, não, o Rogério. Agora, ó. Rogério. Tem que saber escolher. Aí pega alguém O que não Rogério sabe. ali. Aí eles pegam Rogério. muitos pontos. Rogério. Letra D de dado. Headshot. Eles acertaram. Parabéns. Agora vocês, meninos, vocês escolhem qualquer uma delas. Maria. Maria, pergunta Maria. Tô anotando aqui. Maria. De acordo com a lição, para as mulheres agora, de acordo com a lição, quais características de um bom casamento podemos encontrar nas palavras de Jesus em Marcos 10, de 7 a 9? A. Independência, privacidade, intimidade e unidade. Submissão, respeito, paciência e unidade. Independência, submissão, paixão e dedicação. Ou letra D. Privacidade, benevolência, obediência e respeito. Todos que souberem, fiquem de pé. Dá mais uma chance para. Lá em cima também tem. Ó. Vamos lá. Fechou? Ninguém mais. Todos que estão sentados não sabem, beleza? Pode escolher. Lá em cimazinho. É a Marilu. A Mariluce. Mariluce pode responder. Letra B. Submissão, respeito, paciência e unidade. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não foi essa a resposta correta. A resposta é a letra A. Independência, privacidade, intimidade e unidade. Headshot. Errou pela submissão ali na tela. Agora as meninas podem escolher outra. Eva. Não, desculpa, perdão. Os homens, agora é a vez dos homens. É a vez dos homens. Pode escolher Eva, José e Amã. Os homens escolheram Eva. Vamos lá. Quando Jó recebeu a bênção de Deus, em que sua prosperidade dobrou? Quantas ovelhas teve Jó? Quando ele pediu a bênção, sua prosperidade dobrou. Quantas ovelhas ele teve, então? 20 mil, 17 mil, 14 mil ou 10 mil? Vamos lá, os homens que sabem, fiquem de pé. Diogo? Pera aí. Vamos lá, os dois sabem. Vocês podem escolher alguém para responder. Diogo. O Diogo vai responder? Diogo. Não, o Diogo tinha levantado por outros motivos. Diogo. Pode colocar alguns outros 4 que estão de pé. Pode. Qual que é aqui? Granja. Elas escolheram o Granja. Granja, qual é? Granja. 14 mil é a resposta do Granja, letra C. Headshot. Parabéns. Vocês acertaram. Eva. Agora, de novo, é a vez suas. Eva. Pergunta, Eva, primeira pergunta. Pode colocar o primeiro slide, próximo slide. Eva. Já falou. Nossa, perdão. O Eva já passou. Desculpa. Então agora... Vocês podem escolher José ou Amã. Você pode escolher José ou Amã. Maria já passou. José ou Amã, são as duas. Amã. Elas escolheram Amã, pode colocar Amã. Amã. Complete. Diga aos israelitas: quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio para que servisse de prisão aos criminosos, de refúgio aos leprosos, fugir quem tiver matado alguém sem intenção, ou para que servisse de estoque de alimentos. Estão falando que essa é fácil, hein? Quero ver, tem pouca gente em pé. Vamos lá. Alguém mais sabe? Mais uma chance? Beleza, então pode escolher alguém para responder.
Ô, meninas, pode escolher? Ai, Silvane. Isso, vou escolher a Silvane. A Silvane. Vamos lá, Silvane. Riba. Qual das alternativas? Letra A letra é A. Para que serviço de prisão aos criminosos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A. Vamos lá. Na verdade é a letra C, né? A gente pode... Vou passar para produção essa discussão aí. Letra C poderia Headshot. ser sem intenção. Agora sobrou aos homens a pergunta José. Vamos lá, José. Que mandamento foi transgredido pelo povo enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei? Vamos lá. Não farás para ti nenhum ídolo ou imagem de escultura. Lembra-te do dia do sábado. Não adulterarás ou não furtarás. Todo mundo ficando de pé. Agora, ó, vou dar uma dica para vocês. Escolhe bem certinho, porque se eles errarem, eles vão perder muito ponto. Ó, tem um tanto de gente pedindo ali, ó. Elas escolheram o Margarido. O Margarido para responder. Qual? A letra A. Headshot. Parabéns, os acertaram. Agora vamos para um momento mais descontraído. As mulheres e os homens aprenderem um pouco mais sobre o sexo oposto, o universo oposto. A pergunta bomba. Vamos lá. Vou colocar. Pergunta bomba. Vamos primeiro a pergunta bomba para as mulheres. Pode deixar sem. A pergunta para as mulheres. Hoje o tema é luta, é o combate. Nas modalidades de luta, existem os golpes, o gancho, o jab e o mata-leão. Esses são 3 golpes das modalidades de luta. As mulheres que souberem quais golpes são esses, podem ficar de pé para responder. É o gancho, o jab e o mata-leão. Então vamos lá. Quem souber, fique de pé para explicar como é esse golpe. Mariana parece que já sabe. Quem souber, fica de pé, por favor. Lembrando que a pergunta bomba, os acertos são multiplicados por 2. E em caso de erro, só perde 2 pontos. Só a Mariana. É para explicar o que é um gancho, um jab e um mata-leão nas modalidades de luta. Vamos lá, pera aí. A Mariana sabe. Pedir para a Mariana explicar. Deixa ela vir. Pode vir aqui na frente, Mariana, explicar. Tem que fazer no Felipe, tá? Se quiser, pode. Vamos dar o Filipão de voluntário aqui. Só não machuca muito ele. Não, o mata-leão, que eu creio, é segurando, né? O mata-leão. Muitos homens usam isso para aproveitar de mocinhas inocentes. O jab, né, seria um soco. E o gancho... Não, tem um que é de pra cima e tem um que é assim. Vamos lá, isso? Mas o gancho e o jab, você tem que definir qual é qual. Não, o gancho eu presumo que seja esse, e o jab é esse. O gancho você acha que é um soco assim, vindo de baixo. E o jab? O jab é um soco normal, comum. Isso. Os homens estão de acordo, né? Tá certo. O jab ele não... mas aí você tá querendo demais, né? Na minha pessoa, né? Não, pera aí, poxa vida. Eu acho... Não, eu acho certo... Vamos considerar, foram 3, elas acertaram todos 3. Na dos homens também a gente dá uma colher de chá, qualquer coisa. Obrigado, Mariana, vocês acertaram. Parabéns. Na próxima eu faço. Agora todo mundo aí vai poder assistir o UFC do lado
dos homens entendendo tudo. E agora vamos para os homens, a pergunta bomba masculina. Hoje os homens vão ter que explicar um pouco, mostrar o que eles sabem sobre o balé. O que são os passos? Esses passos: plié, grand jeté e a abertura. Vamos lá, quem tá sabendo legal de balé aí, quem quer tentar, valer um chute. Vamos lá. Tudo bem, nenhum dos homens sabe os 3? Não, tudo bem. Então, ouvi alguns homens falando que sabem 2 ali. Todos que souberem 2 para levantar, a gente vai dar uma conversada, olhada na pontuação aí. Calma, vai ser só pro mostrar quem sabe. Tudo bem. Vamos lá, não vai valer a mesma pontuação não. Vamos deixar só pra saber mesmo, só pra gente rir um pouquinho, explicar. O Gilberto sabe, mais gente sabe. Vamos ver o que eles estão entendendo de balé ali. Só o Gilberto? O Lawrence? Vamos lá, vocês 2. Vocês podem escolher. Escolhe algum dos 2 para dar um... Você. O Lawrence, elas escolheram. Aquele ali na frente. Vem cá, Lawrence, por favor. Se você tiver assim, sentindo a vontade de fazer os passos, você pode falar. Eu não sou flexível, nós vamos tentar aqui, tá, gente? Espera aí. Um plié. Vamos lá, vocês vão valer performance. Então vai de abertura. Soledad, arreda aqui um pouquinho. Abertura é mais ou menos isso aí, né? Vai rasgar a calça dele. Qual? O plié, o Lawrence vai demonstrar agora um plié. Obrigado, Lawrence. Obrigado, Lawrence. Vocês viram? Que beleza, né? O Grand GT, eu ouvi... Não, eu não. Aqui, as meninas sabem. Pode fazer as 2, o Grand GT. Aí, ó. O Grand GT é esse saltinho que as meninas fizeram. Agora os homens todos estão sabendo. Quero saber se estão treinando em casa. Semana que vem vocês podem dizer. No final nós vamos trazer o resultado com a premiação. Agradeço a contribuição de todos aí, a boa vontade. E muito obrigado. Vamos. Chegou agora a hora dos nossos aniversariantes do mês. Todo mundo que fez aniversário no mês de fevereiro está convidado a vir aqui à frente para poder ganhar uma lembrancinha da nossa equipe jovem. Por favor, gente, vem todo mundo aí. Pode ficar em pé, enfileirados. Temos muitos aniversariantes do mês. Muita gente, muita gente. Vou pegar um microfone aqui. Vou pedir para todo mundo se apresentar, falar o nome. Quem não for da central, todos aqui são da central, então. Quem não for, fala de onde que é. Vamos começar aqui. Por favor, seu nome e seu aniversário. Não está funcionando. Tide, 14 de fevereiro. Letícia, 23 de fevereiro.
Hernan Rodrigo, 4. Mariana, dia 20 de fevereiro. Aniel, dia 12 de fevereiro. Rafael, 13 de fevereiro. Vinícius, dia 16. Paulo, 8 de fevereiro. Thalita, dia 28 de fevereiro. Andrélia, dia 5 de fevereiro. E Rogério, dia 2 de fevereiro. Muito bom, mês rico de aniversariantes aqui. Geralmente tem uma surpresinha para poder sortear para vocês, mas esse mês não tem. Que pena, né? Mas eles vão ganhar um bombonzinho e uma oração também, né? Para Deus abençoar a vida de todos vocês. Então vamos lá, oremos todos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui, que completaram mais um ano de vida no mês que passou, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida delas, suas famílias, possa abençoar e guiar os planos que elas têm para a vida, no trabalho, na vida profissional, as amizades, em tudo, Senhor. Que o Senhor possa ser o centro da vida delas, que a cada dia elas possam buscar cada vez mais aprofundar o relacionamento contigo e também refletir, Senhor, a tua imagem para as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, a gente podem sentar, viu? Muitas felicidades para todos vocês aí. Ano que vem, vocês podem concorrer a uma surpresinha do JA. Obrigada.
todos. Chegou o momento de falarmos com Deus através da oração. E nessa tarde, nada mais propício, como nós estamos falando a respeito do pastor, nós conhecemos um pouquinho mais do pastor e sua esposa Nádia, nós vamos dobrar os nossos joelhos e orar por eles. Eu convido os dois para chegarem até aqui à frente. Nós possamos orar não só agora, mas durante a semana, por esse casal, pelos seus familiares, para que Deus continue abençoando a vida e o ministério deles. Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus? Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus, que habita nos céus e na terra. Te louvamos e agradecemos, ó Pai, por este sábado maravilhoso no qual passamos na Tua companhia. E neste momento estamos de joelhos para Te agradecer por este casal que o Senhor tem usado e abençoado até aqui. Te agradecemos pela vida, pelo ministério do pastor Paulo e da sua esposa Nádia, pelo que o Senhor tem feito através da vida deles e também pelo que o Senhor ainda vai fazer. Neste momento gostaríamos de pedir que o Senhor continue abençoando a vida desse casal, dos seus familiares, dos seus filhos. Que o Senhor abençoe o ministério deles, que o Senhor abençoe a igreja central na qual eles estão pastoreando agora e as outras igrejas também que eles ainda irão pastorear. Que o Senhor continue usando-os, que o Senhor continue fazendo a Tua vontade na vida deles. É o que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então, para fecharmos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, mas não vai ser o capítulo 12 hoje não. Eclesiastes capítulo 9. Você que tem a Bíblia aí, se você não trouxe, eu vou ler para você. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. 9 e 10. Diz assim: tudo quanto vier à tua mão para fazer, quem quer me ajudar? Faze conforme as tuas forças. Vou parar aí. Tudo. O que significa o tudo aqui? O tudo é oportunidades. Queridos jovens da minha igreja, vocês terão muitas oportunidades. Deus vai colocar você diante de muitas oportunidades. Por isso que o sábio Salomão, ele diz, no contexto aqui do capítulo 9, que esse tudo é oportunidade. E eu gostaria que você pensasse nesse final de sábado, início de uma nova semana, as oportunidades que Deus já colocou na sua vida e aquelas que ainda Ele vai colocar. E eu creio que quando a gente aproveita as oportunidades de Deus em todas as esferas da vida, aí você vai viver a plenitude que Deus deseja que você viva. Então aproveite as oportunidades. Você está aqui hoje, é uma oportunidade. Nós tivemos uma oportunidade ímpar. E as oportunidades tendem a não repetir. Elas nunca repetem na mesma intensidade, no mesmo tempo, com as mesmas pessoas. Nós vivemos um momento único hoje aqui. E parabéns você que tem aproveitado as oportunidades de servir, oportunidades de trabalho, de estudar, de ler, de crescimento espiritual. A diferença de um ser humano para o outro é o aproveitamento das oportunidades que Deus coloca na vida da gente. Eu fiz uma reflexão em cima da entrevista aqui durante a semana. Quantos meninos e meninas, quantos amigos passaram
pela minha história de vida de internato, nessa faixa de idade de adolescente e jovem. E os anos se passaram, e hoje a gente vê aquele que aproveitou as oportunidades e aquele que deixou de aproveitá-las. Então, aproveite as oportunidades que Deus tem para a sua vida. O verbo fazer aqui no contexto é atitude. Atitude. Sabe a diferença de um ser humano e para o outro? É aproveitar as oportunidades, mas ter uma atitude positiva diante da vida. Desafios, dificuldades, em tudo são oportunidades. A atitude leva muito em conta, e eu gostaria que você tivesse sempre uma atitude positiva. Faze atitude. E finalmente, conforme. O conforme aqui, que Salomão fala, significa dependência. Significa dependência. Dependa em tudo do Senhor. Aproveite as oportunidades. Elas surgirão na sua vida. Agarre-as. Aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. Tenha uma atitude sempre favorável, positiva, otimista. E terceiro, dependa, seja dependente de Deus. E em cima disto, dessa breve reflexão, eu gostaria de deixar 3 pensamentos que eu adotei como filosofia de vida. Primeiro, você será mais se Jesus for tudo para você. Diga para quem está ao seu lado. Diga, você será mais se Jesus for tudo para você. Vamos dizer juntos? Você será mais se Jesus for tudo para você. Quem crê nisso, diga amém. Eu coloquei isso aqui como, assim, é minha vida. Eu quero viver cada dia isso. Eu sei que eu serei melhor marido, melhor pai. E agora eu estou me preparando para ser avô. Eu acho muito novo ainda, muito cedo. Menino desse ser avô é muito cedo. Mas eu creio que eu posso ser o melhor pastor, o melhor líder, o melhor administrador, o melhor cidadão. Eu cada dia posso ser mais doce. Toda amargura eu quero que o Espírito de Deus tire da minha vida. Se você quiser também, diga amém. Toda amargura, todo rancor, nós queremos que o Espírito de Deus tire da nossa vida. É por isso que eu creio, você será mais se Jesus for tudo para você. Segundo pensamento, você chegará mais longe se estiver mais perto de Deus. Diga para quem está ao seu lado, você chegará mais longe se você estiver mais perto de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero viver isso intensamente cada dia mais. Então vamos dizer juntos, você chegará mais longe se estiver perto de Deus. Eu acho isso lindo. Eu quero isso como minha vida, minha filosofia de vida. E por último, coloque os planos de Deus antes dos seus planos. Eu já dei cabeçada, eu já pisei na bola, eu já bati na trave, quase, porque eu não entendia plenamente esse conceito que agora estou procurando viver na minha vida. Qual é ele? Coloque os planos de Deus antes dos seus planos. Aí então, as oportunidades surgirão e você vai aproveitá-las. Você terá uma atitude vitoriosa. Você terá uma atitude
de vitória. Você terá uma atitude sempre otimista e positiva. E você vai depender de Deus. E quando a gente depende dEle, Ele tudo fará. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. É essa a contribuição que eu quero deixar nesse entardecer, início desta semana. E essa sempre será a minha oração por você, meu querido jovem, e conte conosco para o que der e vier. Que Deus abençoe. Nós vamos encerrar agora com... É o encerramento com a música? Ah, é? Então temos uma música, a gente vai cantar junto com você. Canta, ou toca o vaso. Agora que eu lembro que você já almoçou até em casa, rapaz. Puxa. Vamos, o vaso. Você tem essa do vaso? Ah, não? Ah, do Renova. Na verdade não é o vaso, é o Renova. Vamos cantar o Renova-me? Vamos? Ele toca e a gente canta junto. Ô, Fernandinho, tem esse material? Ah, vem cá, antes aí. Vamos fazer um merchandising aqui. Pastor, tem alguma comissão? Não tem, não. Pois é, gente. Eu estava até com medo aqui que não desse tempo, mas vai dar. Tem um material fantástico aqui do irmão Ítalo, que são 3 CDs e um DVD, sendo que os 3 CDs, cada um no valor de R$20 e o DVD no valor de 25. Então, um valor ótimo, né? Então, vamos contribuir para que a obra dele continue na Igreja do Senhor, enfim. Vamos prestigiá-lo. É isso aí. Vamos apoiar os nossos músicos, esses meninos de Deus. Como o tempo estava avançado, eu ia contar uma historinha na música anterior. Ele não lembrou que eu almocei na casa dele, e quando ele sentou aqui, eu falei, eu conheci esse pastor de algum lugar. E eu lembrei que essa semana, pastor, parece coincidência, mas não é. Deus realmente é fantástico. Eu lembrei de uma gafe que eu cometi lá na casa do pastor. Eu estava acabando. Conta ou não? É muito rápido. E a gente, quando vai começar a tocar em outros estados, assim, a gente pergunta como é o pessoal daquele lugar. E eu encontrei, acho que o mau elemento que me deu um péssimo testemunho de um mineiro. E eu fui falar isso para o pastor, e o pastor, calma, baiano. Eu falei assim, pastor, o camarada disse para mim assim, que mineiro não presta, não sei o quê. E eu descobri depois, claro, que o problema era do camarada. Porque desde daquele dia que eu comecei a tocar em Minas Gerais, já faz mais de 1 ano, quase 2, e antes de morar em Hortolândia, eu pensei muito em vir morar aqui em Belo Horizonte. Mas eu lembro que o pastor, ele muito sábio, quando ele sentou aqui, eu falei, essa igreja se deu bem, que é um ótimo pastor. E ele, com toda a sabedoria, ele falou, calma, baiano. Porque tinha um pessoal mineiro na mesa, né? E eu falei assim, não, me falaram que mineiro é assim, e eu todo bocão, nem me liguei, né? E o pastor, calma, baiano, calma. E eu lembro até hoje essa história, rapaz, que gafe, fui falando assim, na casa do mineiro e tudo. E olha, pedir calma para um baiano é muita petulância da minha parte. É verdade. Mas está bem. O baiano, toca pra gente. E depois tem o material dele para aqueles que puderem levar.
Vamos levantar então. Fernandinho, oração final? Você ora comigo? Repete comigo, vamos orar juntos. Querido Pai, louvamos o Teu nome por mais um sábado, iniciarmos uma nova semana na Tua casa, na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, livra-nos do mal, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço, quem está ao seu lado, uma boa semana. Gente, lembrando que os DVDs e os CDs estão no hall da igreja à esquerda. E não esqueçam do almoço jovem, a churrascada de glúten, dia 16 de março, valor R$10, pagar também na esquerda, no hall da fama. Me procurar ali na saída. Boa semana.